Deus não perdeu o controle da sua vida. Preste atenção agora no que eu vou falar para você. No livro de Ruth, capítulo 1, capítulo inteiro, vai contar a história de uma mulher por nome Noemi. A Bíblia vai dizer que ela e sua família moravam em Belém de Judá. Belém de Judá significa casa do pão, ou seja, era um lugar próspero, abençoado pelo Senhor. Mas a Bíblia vai relatar que em Belém de Judá, por conta da desobediência do povo, porque a Bíblia diz que depois que Josué era o líder deles, morreu, a Bíblia vai dizer que esse povo começou a desobedecer ao Senhor, começou a fazer o que Deus não se agradava. E a Bíblia diz que Deus permitiu a fome sobre aquele lugar. Lembra que eu falei? Era a casa do pão e o povo agora estava passando por fome. Então Noemi e sua família decidiu sair daquele lugar para ir para um lugar onde ela estava difícil, não era? Mas ela foi para um lugar onde Deus não queria que eles fossem. Não só ela, mas a família inteira. O nome de lugar era Moabe. A Bíblia vai dizer que Moabe era um lugar de pessoas pagãs, pessoas que não agradavam ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor odiava aquele lugar, porque aquele povo prejudicou o povo de Deus quando eles foram passar lá naquele mar. Vocês lembram no mar quando Jesus abriu o mar? A Bíblia diz que aquele povo, o povo de Moab, quis prejudicar o povo de Deus. Então a Bíblia vai dizer que Jesus, Deus, ele odiou aquele povo. E a Bíblia diz que para onde Noemi e sua família foi? Foi para aquele lugar. A Bíblia diz que a família dela era composta por ela, pelo marido dela, Elimeleque, e os seus 2 filhos. A Bíblia diz que eles foram para lá, chegando lá, a Bíblia diz que eles se casaram com 2 moabitas. O nome das moabitas era Orfa e Ruth. Logo depois, a Bíblia vai nos contar que o seu marido morreu. E para resumir, porque Deus quer te entregar um recado agora, Deus quer falar contigo. Esteja no lugar que Deus quer que você esteja. O lugar onde você se encontrar vai propiciar, vai te elevar a lugares altos. A Bíblia vai dizer que eles tomaram uma decisão errada, foram para um lugar onde era um lugar pagão, era um lugar de pessoas desobedientes. A Bíblia diz que o marido dela morreu, logo em seguida os seus 2 filhos. Mas antes dos seus 2 filhos morrer, eles casaram. E logo depois eles morreram, ou seja, a Bíblia diz que eles passaram 10 anos naquele lugar. Noemi se viu só. Se viu em luto, em sofrimento. Antigamente, uma mulher sem marido era um nada. Ela vivia sem eira e nem beira, se você pode me entender. Ou seja, era ela agora e as 2 noras sem nada. A Bíblia vai dizer que elas choraram, sofreram, comeram o pão que o inimigo amassou, que o diabo amassou, como tem um ditado que diz aí. E quem sabe você está vivendo essa situação. Você está vivendo uma situação de luto, de choro, de sofrimento. Eu queria que você parasse e pensasse: será que o lugar onde eu estou é o lugar onde Deus quer que eu esteja? Em nome de Jesus, comece a se movimentar. Mas como assim, pastora? O Senhor, ele vai te orientar o que você deve fazer, o que você precisa fazer. Eu não sei há quanto tempo você está vivendo essa vida de sofrimento, de angústia, de perturbação, de luto. Mas o Senhor fala para ti hoje que mesmo você tomando atitudes erradas, mas se você reconhecer e voltar para Belém de Judá, que era onde eles moravam, que significa casa do pão, haverá sorriso, haverá júbilo, alegria para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. A Bíblia vai dizer que Noemi, o nome do significado do nome dela era agradável, era uma mulher feliz, delicada e abençoada e amável.
E a Bíblia diz que quando ela decide, depois que o marido morreu, os 2 filhos, ficou só ela e as 2 noras, a Bíblia diz que ela decide retornar porque ela ficou sabendo que Belém de Judá, a bênção do Senhor tinha repousado naquele lugar, que não havia mais fome. A Bíblia diz que ela retorna. Eu quero te dizer algo da parte do Senhor. É fácil você sair, mas é mais difícil você retornar. Porque se você saiu com sua família bem, agora retornar sem marido, sem filhos, em luto, em sofrimento, a Bíblia diz que ela voltou dessa maneira. Ela voltou devastada. E quem sabe você está dessa maneira, devastado, devastada, sem saber o que fazer. Mas deixa eu te dizer algo da parte do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus mudou a história dela quando ela decidiu retornar. Eu queria que você pensasse agora, para onde você precisa retornar? Será que é para a casa do Senhor? Será que é para um lugar onde Deus disse para você ficar e você saiu? Será que é voltar a fazer a vontade do Senhor? O Senhor fala para ti hoje, quando você voltar, quando você retornar, quando você estiver no lugar da bênção, na casa do pão. A Bíblia diz que ela voltou para a casa do pão. A Bíblia vai dizer que ela voltou a sorrir. A Bíblia diz mais que ela tinha 2 noras. Uma ficou com a família na terra de Moabe, mas uma decidiu continuar com ela aquela caminhada. As 2 sem nada, mas a Bíblia diz que mesmo a gente sem nada, sem ter o que comer, sem ter alimento, a Bíblia vai dizer que Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso mantenedor. É Ele quem nos protege. A Bíblia vai dizer que o guarda de Israel nos protege, que Ele não dorme. E Ele, enquanto nós estamos dormindo, Ele está trabalhando por nós. E a Bíblia diz que ela chegou naquele lugar derrotada. E a Bíblia vai dizer que o povo, quando avistou Noemi, ela não queria que chamasse ela mais de Noemi, porque ela estava tão derrotada, tão para baixo, tão humilhada, tão devastada por conta da situação, que ela falou assim: a partir de hoje meu nome vai ser Mara, que significa amarga. Uma mulher amarga. E eu quero te dizer, se você está com esse sentimento de amargura, de tristeza, de derrota, o Senhor vai mudar a tua história. Ele fala para ti: se movimente, volte para a posição que eu te coloquei, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, que é o centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz que através da nora dela, Deus o abençoou, Deus o prosperou, e é o que Deus tem para fazer na tua vida. Eu não sei como você começou, se você começou errado, mas eu quero declarar que você não vai terminar errado. Você vai terminar com triunfo, com vitória, sendo honrada para a honra e para a glória do Senhor. Se essa palavra fez sentido para você, se você está vivendo essa situação, deixe seu nome aí nos comentários e fale assim: eu creio e tomo posse, eu estarei orando pela tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre e efatado o Senhor sobre a tua vida.